Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que alegria de poder estar mais uma vez juntamente com vocês, participando deste grande projeto. E hoje nós iremos dar início à leitura do livro de Esther. E peço a Deus para que venha nos abençoar com discernimento, para que venhamos entender o propósito que o Senhor tem para com este grande livro em nossas vidas. Mas, para os irmãos e ouvintes que não me conhecem, eu sou o pastor Rafael, dirigente de nossa Igreja Brasil para Cristo na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, situado na QNM 23, Conjunto D, Lote 4, na Ceilândia Sul. E desde já quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa rica oportunidade e também a nossa pastora Loide Ramos e o nosso pastor Gideon Júnior pela confiança e por poder contribuir com este grande projeto, onde temos a Bíblia comentada diariamente e vidas sendo abençoadas por nosso Senhor Jesus. Então, vamos iniciar os nossos estudos. E hoje nós iremos iniciar o estudo no capítulo 1 do livro de Esther, pelo qual podemos dividir em 2 momentos, meus irmãos. Primeiramente, nós vamos ver sobre os banquetes que serão realizados no palácio, do versículo 1 ao versículo 9. E em segundo momento, a rainha Vasti sendo deposta, do versículo 10 ao versículo 22. Então, nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz justamente nesse primeiro momento. E eu estarei usando a Bíblia na versão King James de 1611. Ora, sucedeu nos dias de Assuero, este é o Assuero que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, quando o rei Assuero apresentou-se no trono do seu reino, o qual estava o palácio em Susã. No 3º ano do seu reinado, ele fez um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, estando perante ele o poder da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias. Quando ele mostrou as suas riquezas do seu glorioso reino e a honra da sua excelência e majestade, por muitos dias, a saber, 180 dias. Então, meus irmãos, o livro inicia demonstrando a grandeza e a influência do rei Assuero. Primeiramente, pela extensão, nós vamos ver das terras que o Império Persa dominava. E em segundo, do seu poder aquisitivo, que foi um sinal para mostrar o esplendor do seu reino. O rei Assuero, como lemos, organizou um grande banquete que durou 180 dias. Meus irmãos, isso equivale a 6 meses de festas, justamente no seu palácio em Susã. E este evento não é apenas uma celebração, mas também uma demonstração de poder e de status. A presença dos nobres príncipes das províncias, medos e persas, sugere uma tentativa do rei Assuero de solidificar alianças e mostrar a força do seu governo. E esse tipo de banquete, meus irmãos, era cultural, era normal entre os imperadores fazer para demonstrar justamente o seu poder. E como falamos, meus irmãos, no estudo introdutório, este evento ele bate justamente com o que o historiador Heródoto descreve em seu livro. O propósito desse grande banquete poderia ter sido o planejamento de uma campanha contra a Grécia. Isso também explica a necessidade de Xerxes de mostrar a sua riqueza e poder, para dar aos seus hóspedes a confiança da sua habilidade de derrotar os gregos. Infelizmente, o livro de Esther não nos vai dar a certeza se houve essas guerras. Mas guerra, meus irmãos, não servia apenas como um fator de sobrevivência. Era também um meio de adquirir mais riquezas, território e poder. E é isso que nós vamos ver que Xerxes ele planeja. Pelo qual nós lemos, já desde o começo, o tamanho do território do seu governo. E assim nós vamos ver que ele queria estender ainda mais. Mas Heródoto ele vai nos dar detalhes
das guerras médias, que foram os conflitos travados entre as cidades e estados da Grécia Antiga, liderado por Atenas e por Esparta. As tropas do Império Persa, entre 499 a.C. a 449 a.C., persas foram inicialmente liderados por Dara e depois pelo rei Assuero. E justamente nessa época de início de guerra, o Império Persa passava por grande expansão. E para evitar que os persas também conquistassem a Grécia continental, as cidades gregas se uniram à Confederação de Delos, chamada também a Liga de Delos, que foi justamente a união entre Atenas e os espartanos. E os persas, eles foram derrotados nas duas guerras médias que aconteceram contra os gregos. Os gregos conseguiram manter a sua independência. Mas voltando aqui justamente para o nosso capítulo. Então, a partir do versículo 5, começaremos a ver o segundo banquete e, em paralelo, um outro banquete que era realizado pela rainha Vasti, que realizou para as mulheres dos príncipes e governantes, no versículo 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: E quando esses dias haviam expirado, o rei fez um banquete para todo o povo que estava presente no palácio de Susã, tanto para os grandes como para os pequenos, 7 dias no átrio do jardim do palácio do rei. Se haviam todos brancos, verdes e azuis, presos por cordões de linho fino, de púrpura e argola de pratas, e colunas de mármore. Os leitos eram de ouro e prata, sobre o pavimento de mármore vermelho, e azuis e branco, e mármore preto. E eles lhes deram de beber em vasos de ouro, sendo que os vasos eram diferentes uns dos outros, e o vinho real era abundante, segundo o estado do rei. E a bebida era de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa para que fizesse conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real que pertencia ao rei Assuero. Então, meus amados irmãos, como vemos, logo depois do grande banquete, o rei Assuero faz o outro banquete de 7 dias, convocando todo o povo, do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, para participar. E ali vemos que o rei Assuero queria demonstrar o seu poder e a grandeza do seu palácio. Mas, uma curiosidade, que esse tipo de demonstração era tão normal que os persas tinham o costume de adornar até as suas barbas. Colocavam pedras preciosas que era justamente para demonstrar o seu status social. E nós vamos ver que, inclusive nas batalhas, os soldados costumavam usar para demonstrar justamente os seus status. Nós vimos no versículo 7 e no versículo 8 que foi dada uma ordem para que todos bebessem de acordo com sua vontade, onde ninguém poderia forçar o outro a beber. Mas imagina, meu irmão, imagina como estaria essa cena. Todos tomados pela bebida. E aqui eu quero justamente trazer o que a palavra do Senhor nos diz. Em 1 Coríntios, no versículo 10, no versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E nós vamos ver, meus irmãos, que estes homens estavam bebendo e comendo para a sua própria glória. E o rumo que eles estavam levando essa comemoração, nós vamos ver
que não terminariam bem. E a Bíblia também nos diz, em Provérbios, no capítulo 31, no versículo 4 e 5, não é dos reis, ó Lemuel, não é dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de quem anda aflito. Em Provérbios também, no capítulo 20, no versículo 1, nos diz também, o vinho é um zombador, e a bebida forte é colérica. E quem quer seja enganado deste modo não é sábio. E isso confirma justamente o que nós vamos ler no versículo 10 ao versículo 12. No sétimo dia, estando já com o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e a Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazerem a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de seu olhar. E a rainha Vasti, porém, recusou-se a vir diante do mandamento do rei, por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado, e ardeu nele a sua ira. Então, meus irmãos, nós vamos ver que depois do rei Assuero ter demonstrado todo o teu poder, toda a tua riqueza, toda a sua glória mediante a todo o povo, o rei Assuero iria terminar aquela grande festa demonstrando outra de sua grande conquista, que seria a rainha Vasti, que queria exibir a sua esposa, a beleza de sua esposa. E muitos olham este ato como um ato de honra, que ele estaria dando honra à sua esposa pela sua beleza. Mas na verdade nós vamos ver que isso foi um ato de humilhação. Porque você imagina, perante todos aqueles homens embriagados, ele iria demonstrar justamente a beleza da sua esposa. Em alguns escritores vai nos dizer que o rei Assuero queria que o povo tivesse inveja daquilo que ele tinha, tanto do seu poder quanto da beleza da sua esposa. Mas nós vamos ver que neste momento a rainha Vasti ela queria se resguardar, porque naquele momento ela estaria grávida, justamente com o príncipe herdeiro Artaxerxes I. E assim, nós lemos do versículo 13 ao versículo 15, pelo qual nos diz assim: Então o rei disse aos sábios, os quais conhecia os tempos, porque assim era costume do rei, para que com todos os que conheciam a lei e o juízo, e os próximos que ele eram, Corsana, Setar, Admata, Tarsis, Medes, Marcenã e Memucã, os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais vieram à face do rei e se assentaram por primeiros no reino. O que faremos com a rainha Vasti? De acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero por intermédio dos camareiros? Então, meus irmãos, o que nós vemos justamente nesses versículos? Infelizmente, o rei Assuero, influenciado pelo vinho, tomou uma decisão precipitada, baseando-se em seus sentimentos. Seu autocontrole e sabedoria prática foram enfraquecidos pelo excesso de vinho. Quando alguém não pensa com clareza, toma decisões erradas. Baseiem-se, meus irmãos, suas decisões em cuidadosas análises e não na emoção e no momento. Decisões impulsivas sempre causam grandes problemas. Então nós vamos ver, meus irmãos, que qualquer que tenha sido o motivo
E a atitude de Vaxi foi uma quebra de protocolo que também colocou o rei Assuero numa situação muito difícil. Se uma ordem era expedida pelo rei da Pérsia, ele nunca poderia revogá-la. E como vemos, meus irmãos, enquanto eles estavam se preparando justamente para essa grande campanha, o rei Assuero havia convidado muitos importantes oficiais de todo o seu império para ver o seu poder, riqueza e autoridade. Caso a sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, sua credibilidade militar, que era o maior crédito do sucesso para o reino da antiguidade, seria prejudicado. E além disso, o rei Assuero estava acostumado a ter tudo o que queria. E um detalhe, meus irmãos, que os reis do Oriente Médio não costumavam a ter relacionamentos pessoais com suas esposas. Assuero demonstra isso. Primeiro, porque ele possuía um harém. Segundo, porque, como nós vimos, ele não demonstrou respeito pela sua esposa Vaxi. E terceiro, pelo qual nós vamos ver no capítulo 4, que Esther, quando se torna rainha, e não via por longos períodos de tempo o rei Assuero. Então, meus irmãos, nós vemos neste momento que os dois tiveram seus erros. O rei Assuero pôde se deixar tomar pelo vinho e tomar uma decisão precipitada, e a rainha Vaxi também tomou uma decisão sem pensar nas consequências. E justamente este momento vai servir de pano de fundo para o que iria acontecer com a coroação de Esther como rainha. E no versículo 16, a palavra do Senhor continua dizendo: E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: A rainha Vaxi não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque este ato da rainha tornou-se conhecido a todas as mulheres, do modo que elas desprezarão seus maridos com seus olhos. E quando isso for relatado, o rei Assuero ordenou a rainha Vaxi fosse trazida diante dele, mas ela não veio. E nesse dia, igualmente, as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram este ato da rainha, dirão a todos os príncipes dos reis: Assim suscitar-se-á muitíssima contenda e ira. Se for de agrado do rei, saia da parte um mandato real, e escreva-se ele as leis dos medos e persas, para que não seja revogado, que Vaxi não venha mais diante do rei Assuero, e que o rei dê a sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. Talvez, meus irmãos, o pensamento deste conselheiro tinha sido obscurecido pela bebida. Com certeza, esta lei não fez com que as mulheres daquele país respeitassem seus maridos. O respeito entre homem e mulher, de mútua apreciação, como seres criados à imagem de Deus, não de ordens e pronunciamentos legais. A obediência forçada é um substituto pobre para o amor e respeito que as esposas e os maridos devem uns pelos outros. E, infelizmente, o rei da Pérsia era tido como um deus por muitos dos seus súditos, e assim sendo, quando expedia a lei ou ordem, era permanente para sempre. E só poderia uma outra lei ser expedida para neutralizar os efeitos da outra lei. E para encerrarmos esse capítulo, a palavra do Senhor nos descreve assim, no versículo 20: E quando o decreto que o rei fizer for publicado por todo o seu império, porquanto este grande é, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande quanto ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã.
porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, para todo homem assumisse o comando da sua própria casa, para que isso fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Então, meus irmãos, como nós dissemos, isso serviu de plano de fundo para que Esther fosse escolhida e se tornasse a nova rainha. Mas isso nós veremos somente amanhã no capítulo 2. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus possa ter falado justamente ao teu coração. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus.